Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um dos tipos de ligações químicas entre os átomos, que são as ligações covalentes. Então, olha só, é importante a gente lembrar que os elementos químicos eles são classificados de acordo com as suas características. Então, a maior parte dos elementos da tabela periódica são metais. Nós temos aqui os semimetais, os ametais mais marcados em verde, né, nos grupos 14, 15, 16 e 17, além do hidrogênio que está no grupo 1, e os gases nobres marcados em azul. Pois bem, então nós temos três tipos de ligações químicas: a ligação iônica, a covalente e a metálica. A iônica se dá por uma atração elétrica de íons, então de cargas opostas, cátions e ânions, que formam os compostos iônicos. A ligação covalente ela se dá por compartilhamento de elétrons e forma os compostos moleculares ou moléculas. E a ligação metálica o modelo descrito é o modelo de mar de elétrons e acontece quando os metais se ligam entre si. Bom, então existe uma tendência dos elementos químicos formarem determinados tipos de ligação a partir da sua classificação. Então, a ligação iônica é formada classicamente pela ligação de um metal com a metal, por exemplo, cloro junto ao sódio, o cloro é a metal, o sódio é metal, a ligação formada é a ligação iônica. A ligação covalente é quando a gente tem uma junção de um metal com a metal, por exemplo, a água é o oxigênio e o hidrogênio, ambos são ametais, formam a ligação covalente. A ligação metálica é quando a gente junta metal com metal. Bom, agora a gente vai dar uma ênfase, né, estudar mais detalhes sobre a ligação covalente. A ligação covalente, primeiro, os átomos, é importante a gente lembrar que eles se ligam pela camada de valência. Então aqui tem uma representação da molécula de água, a gente percebe que o oxigênio está ligado a dois átomos de hidrogênio, sempre pela camada mais externa de cada um. Então o oxigênio tem duas camadas e ele vai se ligar pela camada mais externa. Então, os átomos, na ligação covalente, compartilham elétrons de valência. A gente vai entender melhor o que é esse compartilhamento. Então, aqui está o cloro compartilhando um de seus elétrons de valência com outro átomo de cloro. Pois bem, então, a ligação covalente, como a gente já falou, acontece na ligação entre um elemento ametal com outro ametal. A molécula de água são dois ametais, hidrogênio e oxigênio, portanto, a ligação tem a natureza de compartilhamento de elétrons. Então, nós temos uma infinidade de compostos moleculares na natureza, por exemplo, a água, os compostos orgânicos, por exemplo, os presentes os nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas presentes nos alimentos, e os gases atmosféricos, como ozônio, gás nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, são todos são compostos moleculares feitos de ligação covalente. Bom, então, aqui, né, está a tabela periódica mostrando os elementos e toda vez, né, que a gente juntar um ametal com outro ametal, né, portanto, o hidrogênio e esses outros elementos aqui à direita, marcados em verde, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo e oleastato, a gente forma, então, as ligações do tipo covalentes ou de compartilhamento de elétrons. Bom, para a gente entender melhor como é que se dá e por que se dá essas ligações, vamos só lembrar uma coisa. O neônio é um gás nobre. Sendo um gás nobre, ele tem 8 elétrons de valência, né? 8 elétrons na última camada. Isso confere a ele uma estabilidade química. Essa estabilidade química faz com que o neônio possa, na natureza, ser encontrado isolado, não se liga a ninguém e na forma gasosa. Então, os elementos químicos que são isolados na natureza, que não se ligam e que estão na forma gasosa, foram classificados como gases nobres e verificou-se que eles têm 8 elétrons de valência, com exceção do hélio, que também é um gás nobre e tem 2 elétrons de valência. Então veja, o hélio faz parte desse conjunto de gases nobres, embora ele tenha 2 elétrons de valência, mas o fato deles estarem isolados na natureza e na forma gasosa, faz com que a gente indique essa configuração eletrônica de 8 elétrons como conferidora de uma estabilidade química. O hélio, tendo 2 elétrons, também faz parte da teoria do octeto, porque ele também tem as características similares aos gases nobres, né? E a gente vai chamar isso de estabilidade química
dos gases nobres, oriunda do octeto, ou seja, do fato deles terem 8 elétrons de valência. Bom, então aqui estão todos os gases nobres. Como a gente vê, o hélio tem 2 elétrons de valência e todos os outros têm exatamente 8 elétrons de valência. E todos esses gases nobres têm estabilidade química. O que os outros elementos químicos tentam fazer é se ligarem entre si para tentar obter uma configuração eletrônica dos gases nobres. Então, a teoria do octeto, ela serve para explicar, ou a regra do octeto serve para explicar o comportamento químico de ligação de vários átomos, mas, como tudo na vida, né, tudo tem as suas exceções, então a teoria do octeto, ela explica várias ligações químicas, mas não explicam todas. Existem várias exceções à regra do octeto, mas por enquanto aqui a gente vai se atentar aos exemplos que a regra do octeto explica. Bom, então existe uma tendência dos elementos químicos, que não os gases nobres, né, a perder e receber elétrons. Os metais, normalmente, metal, vamos pensar um exemplo, sódio. O sódio tem 1 elétron de valência, o cálcio tem 2 elétrons de valência, o alumínio tem 3 elétrons de valência. Então, os metais têm uma tendência de perder esses elétrons para ficar com a sua camada anterior com 8 elétrons. Então, a tendência deles é perder elétrons. Já os ametais, por exemplo, o nitrogênio, tem 5 elétrons de valência. A tendência deles é ganhar 3 elétrons para ficar com 8 na última camada. Né? A ideia dos átomos na teoria do octeto é tentar obter 8 elétrons na última camada e assim ter uma estabilidade química. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, portanto ele tenta ganhar 2, e o flúor tem 7 elétrons de valência, portanto tende a ganhar 1 elétron. Então a tendência dos ametais é ganhar elétrons. Vamos dar um exemplo, né? Aqui está o flúor, ele tem 2 camadas, tem 9 elétrons no total. Na segunda camada ele tem 7 elétrons. Então, se ele ganha 1 elétron, ele fica com 8 elétrons na última camada. Portanto, ele tem uma configuração eletrônica similar ao gás nobre neônio. Então, veja, quando o flúor ganha 1 elétron de valência, ele tem melhor estabilidade química, justamente porque ele fica com uma configuração eletrônica similar ao gás nobre. O oxigênio, né, ele tem 6 elétrons na última camada, então, se ele ganha 2 elétrons, ele fica também com configuração eletrônica similar ao gás nobre, nesse caso, o neônio. Bom, então vamos aplicar isso no universo da ligação covalente. Ó, aqui está o átomo de cloro. Um átomo de cloro, se você olhar na tabela periódica, ele é um ametal, ele está no grupo 17, ele tem, portanto, 7 elétrons de valência, e ele precisa só de 1 elétron para completar o octeto. E na ligação covalente, ele vai fazer o quê? Ele vai, já que ele precisa de 1 elétron de valência, ele compartilha um dos seus elétrons, porque na ligação iônica, o que os átomos fazem é formar íons de carga positiva, perdendo elétrons, que é o caso dos metais, como o sódio, ou ânions de carga negativa, como o cloro, que é um ametal e tem a tendência de ganhar 1 elétron. O que vai acontecer na ligação covalente? Olha só, vamos pensar na ligação do gás cloro, que é a união de 2 átomos de cloro. Então, se um átomo de cloro se encontrar com outro átomo de cloro, porque ambos têm a tendência de ganhar 1 elétron para fechar o octeto, eles não vão conseguir roubar 1 elétron um do outro, justamente porque eles são átomos do mesmo elemento químico. Então, quem é que roubaria? Né? Então, teoricamente, se um dos átomos de cloro roubasse 1 elétron, ele ficaria bem, mas o outro átomo de cloro não ganharia estabilidade. Então, esse tipo de ligação com transferência de elétrons não acontece na ligação de 2 átomos de cloro. Então, o que os cientistas pensaram acerca da natureza desse tipo de ligação é que não existe roubo de elétrons, não existe formação de cargas, mas sim um compartilhamento de elétrons. E isso ficou evidente nos dados experimentais. Então, olha só. Quando você tem 2 átomos de cloro, você tem 2 átomos com 7 elétrons de valência e que, portanto, ao obter 1 elétron, eles completam o octeto.
E aí o que eles resolveram fazer então? Eles resolveram compartilhar cada um dos seus elétrons. Então olha só que interessante. Este átomo de cloro compartilha este elétron, este átomo de cloro compartilha este elétron. Nós fazemos um círculo, uma elipse entre os dois elétrons compartilhados para mostrar que agora cada um desses elétrons pertencem aos dois cloros ao mesmo tempo. Então, é como se você dissesse para o seu amigo, olha, eu tenho uma caneta azul e você tem uma caneta vermelha. Então, como eu não tenho vermelho e você não tem azul, se eu digo que essa minha caneta azul também é sua, se eu compartilho ela com você e você compartilha a sua vermelha comigo, neste momento, nós dois temos duas canetas, cada um, né? Por quê? Porque eu compartilhei a minha azul contigo e você compartilhou a sua vermelha comigo. Então, nós dois ganhamos. Essa é a natureza da ligação covalente. Então, cada elétron compartilhado equivale ao ganho de um elétron a mais do átomo ligado, né? E vice-versa. Ambos os átomos é como se eles estivessem ganhando um elétron porque eles estão compartilhando este elétron na ligação covalente. Então, neste caso, o cloro, cada cloro tem 7 elétrons de valência. Eles compartilham um elétron, então um elétron é seu, compartilhado, o outro é do amigo. Então é como se ele tendo 7, ele ganha 1. Né? O total fica 8 elétrons de valência e assim, ele se ligando com uma ligação covalente ao outro átomo de cloro, ele ganha 8 elétrons de valência e, portanto, a estabilidade química por ter uma configuração eletrônica similar aos dos gases nobres. Então, veja bem, aqui a gente tem nesse compartilhamento de elétrons, né? Então, um compartilhamento. Agora, aqui eu desenhei os átomos de cloro com os seus elétrons de valência. Essa notação é chamada de notação de Lewis, a gente já vai ver daqui a pouco. Mas eu desenhei só os elétrons de valência representados por bolinhas. Então, as bolinhas azuis pertencem a esse átomo de cloro, as bolinhas vermelhas pertencem a esse outro. Eles compartilham um par de elétrons, né? Então, um elétron de cada cloro. E aí, a partir de agora, eles tinham 7 elétrons de valência, passam a ganhar mais um por causa do compartilhamento de um elétron, e aí eles ficam com o octeto completo. E veja, eu posso representar essa ligação, esse compartilhamento dessa forma, com uma elipse entre os dois elétrons compartilhados, ou então eu também posso fazer um círculo mostrando os elétrons de valência de cada átomo e no ponto de interseção entre os dois círculos eu tenho exatamente os dois elétrons compartilhados entre os dois. Essas duas representações são equivalentes e vocês vão encontrar essas diversidades de representações nos materiais didáticos, sites da internet, livros, enfim, até mesmo vocês podem escolher qual tipo de representação vocês acham mais simples, né? Mais fácil de entender. Bom, então, nós temos formas de representar os compostos moleculares. Para chegar nas fórmulas, a gente vai precisar da notação de Lewis. Depois, nós temos a fórmula eletrônica, a estrutural e a molecular. A gente vai ver cada uma delas. Bom, a notação de Lewis, ela mostra o elemento químico e os elétrons de valência. Ô professor, como é que a gente descobre os elétrons de valência? Lembra, é fácil. Vai na tabela periódica e identifica qual é o grupo vertical do elemento químico. Então, os elementos do grupo 1 e 2 têm, respectivamente, 1 elétron de valência e 2 elétrons de valência. Como é o caso do hidrogênio. Está no grupo 1, tem 1 elétron de valência. Os elementos do grupo 13 ao 18 têm 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência. Então, do 13 ao 18, o número do grupo, o número de elétrons de valência equivale ao número do grupo sem o dígito 1. Então, o carbono está no grupo 14, portanto, ele tem 4 elétrons de valência. Na notação de Lewis, você vai escrever o símbolo do elemento químico e em volta dele você escreve 4 bolinhas. Cada bolinha representa os 4 elétrons de valência do carbono. A fórmula eletrônica, ela mostra os elétrons de valência de cada átomo e o par de elétrons, os pares de elétrons compartilhados. Para mostrar que os elétrons estão compartilhados,
a gente normalmente faz uma elipse ou um círculo entre os elétrons compartilhados. Na fórmula estrutural, que é muito usada, é muito interessante, cada par de elétrons compartilhados são substituídos por um traço. Então, os traços representam ligações covalentes, pares de elétrons compartilhados. E veja, eu posso ter ligação simples entre os dois átomos, eu posso ter ligações duplas ou dois pares de elétrons compartilhados e eu posso ter ligações triplas ou três pares de elétrons compartilhados entre dois átomos. Então, a ligação simples é representada por um traço só. A ligação dupla é representada por dois traços e a ligação tripla é representada por três traços. A fórmula molecular, ela é uma simplificação do composto. Então aqui eu tenho uma fórmula estrutural onde as ligações da água estão mostradas por traços, cada traço representa um par de elétrons compartilhado, e a fórmula molecular, ela faz o quê? Mostra os átomos que pertencem ao composto e o número de vezes que eles aparecem. Então, H2O, o oxigênio aparece uma vez, então o número 1 ele não é escrito, ele fica subentendido. Então, o número 1 ele fica subentendido e o hidrogênio são 2 átomos. Então, aparece o índice 2 aqui. Lembre-se sempre, este número subescrito 2 é sempre a quantidade de átomos do elemento à esquerda. Então, 2 hidrogênios. O 1 que está subentendido, oxigênio. Vamos para a molécula de glicose. Aqui eu tenho uma fórmula estrutural da molécula de glicose, com ligações simples entre os átomos e uma ligação dupla carbono-oxigênio. E se você contar a quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, você obtém a fórmula molecular. Então, a fórmula molecular da glicose é 6 átomos de carbono, C6H12O6. Então, ao escrever C6H12O6, eu digo que naquele composto eu tenho 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. O uso da fórmula, se ela é eletrônica, estrutural ou molecular, vai depender do interesse, né, da pessoa que está estudando e se valendo daquela informação e do uso, né? Então, vai ter momentos que o uso de fórmula molecular é mais útil do que a fórmula estrutural. Quando eu estou estudando bioquímica, por exemplo, eu quero dar uma ênfase na estrutura da glicose numa reação química, é muito comum a gente mostrar a fórmula estrutural da glicose, porque eu posso ter um entendimento melhor da sua constituição. Então, depende muito a forma como os compostos moleculares serão representados, tá? Depende do uso e do contexto. Bom, então, usando a teoria do octeto, o raciocínio que a gente tem que fazer é o seguinte: os elementos ametais, eles têm 4, 5, 6 e 7 elétrons de valência, por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, tem 4, 5, 6 elétrons de valência. A quantidade de elétrons para ficar com 8 é exatamente o número de ligações covalentes que ele tem que fazer no total. E o hidrogênio, vamos lembrar o hidrogênio, ele tem 1 elétron de valência e para atingir o octeto, para ficar parecido com um gás hélio que tem 2 elétrons de valência, o hidrogênio tem 1 elétron de valência, faz uma ligação covalente e ao compartilhar esse 1 elétron, ele também recebe o elétron do amiguinho e, portanto, ele fica com 2 elétrons de valência, obtendo a estabilidade do gás nobre hélio. Então, o hidrogênio tem 1 elétron de valência e faz uma ligação covalente. Carbono está no grupo 14, tem 4 elétrons de valência, portanto, precisa fazer 4 ligações covalentes. O nitrogênio está no grupo 15, tem 5 elétrons de valência, portanto, precisa fazer 3 ligações covalentes para fechar o octeto. O oxigênio está no grupo 16, 6 elétrons de valência,
precisa fazer 2 ligações covalentes para completar o octeto. Cloro ou flúor está no grupo 17, tem 7 elétrons de valência, portanto precisa de uma ligação covalente para completar o octeto. Essas ligações ativas a gente vai estudar numa outra videoaula, então não se preocupem com isso nesse momento. Bom, nós temos diferentes formas de representar os compostos moleculares, como a gente viu. Esse é o caso da molécula do gás cloro. Essa representação, usando os elétrons de valência e o elétron compartilhado, é a fórmula eletrônica. O cloro tem 7 elétrons de valência, portanto, ele faz uma só ligação covalente e obtém a sua estabilidade química. Lembra que para cada um parzinho compartilhado, você tem um traço na fórmula estrutural. A fórmula estrutural dá uma indicação da estrutura da molécula. Escrever a fórmula eletrônica dá muito trabalho, porque você tem que desenhar bolinhas, circular o par de elétrons. Já na estrutural é mais simples. Você só diz o elemento e um traço para representar a ligação. Neste caso, é uma ligação simples, um traço só. E a fórmula molecular é ainda mais simples. Ela diz que o gás cloro é formado por 2 átomos de cloro. Então, você escreve cloro 2. Vamos ver o gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio, né? O hidrogênio é um elemento químico com um elétron de valência. A gente já viu que ele precisa compartilhar um elétron e obtém a estabilidade do gás hélio com 2 elétrons de valência. Então, o hidrogênio compartilha um dos seus elétrons. E aí fica nessa fórmula eletrônica. Então, uma outra forma de representar a substituta são com círculos em volta dos átomos, onde a área de interseção são os elétrons compartilhados, elétrons de valência. Essa é a fórmula eletrônica, essa também é uma fórmula eletrônica equivalente. Como eles têm um par de elétrons compartilhados, você substitui isso por um traço, representando a fórmula estrutural. E ainda mais simplificado é a fórmula molecular, onde no composto gás hidrogênio nós temos 2 átomos de hidrogênio, H2, portanto, na fórmula molecular. Ah, professor, mas aonde está o gás hidrogênio? Bom, ele está no punzinho que você solta. Na fermentação, quando a gente come em excesso, ou come fibras, né, e sente aquele punzinho, um dos compostos que está no punzinho pode ser o gás hidrogênio, né? Como o gás hidrogênio ele é um gás combustível, ele pega fogo numa reação química com o oxigênio, então, inclusive o punzinho ele pode pegar fogo, tá? Pela presença de gás metano, mas o hidrogênio também. O gás hidrogênio ele é usado na combustão para propulsão de foguetes, né? Ele entra em combustão numa intensidade muito elevada, né? Liberando muito calor, e isso ajuda a propulsão dos foguetes, por exemplo. O gás oxigênio, então, o que acontece? O oxigênio está no grupo 16, ele tem 6 elétrons de valência e, portanto, para fechar o octeto, ele compartilha 2 dos seus elétrons. Ao compartilhar 2 elétrons, ele obtém a estabilidade de 8 elétrons de valência. Então, essa é uma representação de uma fórmula eletrônica. Esta também é uma fórmula eletrônica equivalente, onde eu mostro os 2 pares de elétrons compartilhados. E, como eu tenho 2 pares, eu vou fazer 2 traços para representar a fórmula estrutural. Lembra que cada par é substituído por um traço. E na fórmula molecular, você tem 2 átomos de oxigênio ligados entre si. O gás oxigênio, ele faz parte, é fundamental na fotossíntese, onde ele é produzido pelas plantas e é essencial para a respiração celular. Ele também é o gás comburente de todas as combustões, a atmosfera, né? Então, quando você vê uma fogueira queimando na festa de São João, é a reação da madeira com o gás oxigênio. E ele é utilizado também, é o gás essencial utilizado na nossa respiração, para a produção de energia celular. Então, o gás oxigênio, essa molécula, é absolutamente fundamental à vida humana. O gás nitrogênio, ele está no grupo 15 da tabela periódica, ele tem 5 elétrons de valência e, portanto, para completar o octeto, ele faz 3 ligações covalentes.
Essa é uma fórmula eletrônica desse composto. Essa é uma fórmula eletrônica equivalente, onde você tem 3 ligações covalentes, uma ligação tripla. Essa é a fórmula eletrônica. Na fórmula estrutural, a gente tem a representação de cada parzinho por um pauzinho, por um traço. Então, são 3 traços. E na fórmula molecular, 2 átomos de nitrogênio ligados, N2. O gás nitrogênio ele é muito utilizado para resfriar materiais, né? Inclusive esse sorvetinho aqui ele foi produzido e refrigerado com gás nitrogênio. E o gás nitrogênio ele também é o maior componente da atmosfera, né? Então a atmosfera tem gás oxigênio, vapor d'água, poluentes, mas o gás nitrogênio N2 é o maior componente da atmosfera. Bom, o carbono está no grupo 14, ele tem 4 elétrons de valência, portanto, para completar o octeto, ele faz tradicionalmente 4 ligações covalentes. Então aqui nós temos alguns exemplos de compostos com carbono. Por exemplo, o gás metano. O carbono tem 4 elétrons de valência e precisa fazer 4 ligações covalentes. Como o hidrogênio só faz uma ligação covalente, um carbono precisa se ligar a 4 hidrogênios. Então, CH4. Aqui, cada parzinho foi representado por um traço na fórmula estrutural. E nós temos esse composto é conhecido como CH4, o gás metano. Então, essa é a fórmula molecular. Aí a pergunta que fica é, professor, poderia escrever H4C? Assim, até poderia, mas na verdade os químicos, os cientistas, através da IUPAC, que é a Associação Internacional de Química Pura e Aplicada, que é uma convenção de cientistas que fazem regras de nomenclatura e de representações e fórmulas dos compostos químicos, como o Brasil faz parte da IUPAC, então, se por convenção se decide que a representação do metano vai ser o carbono na frente do hidrogênio, ou melhor, o carbono à esquerda do hidrogênio. Então, você não precisa decorar essas regras, mas ir se habituando à representação dos compostos nas fórmulas, sabendo que o hidrogênio, o carbono, está à esquerda do hidrogênio quando se fala de metano, tá? Então, assim, a gente vai se habituando, a gente não precisa decorar essas fórmulas, tá bom? Mas existe um porquê de escrever o carbono na frente, né? Isso é feito em convenções científicas. Bom, a gente colocou o metano aqui como o punzinho da vaca, porque é verdade, né? A pecuária, ela, na produção de gado, então você tem uma produção imensa de gás metano, tanto da eructação das vacas quanto do pum das vacas. Isso faz uma produção muito grande de gás metano e a gente já sabe que o gás metano é um gás de efeito estufa que provoca aí alterações climáticas, aquecimento global, por isso que tem essa demanda, essa necessidade da gente consumir menos carne para a produção de menos gás metano, para a gente ter melhor equilíbrio ambiental. Bom, o número máximo de ligações covalentes entre dois átomos, né? O carbono, a gente acabou de ver que ele pode fazer 4 ligações, mas ele nunca faz 4 ligações entre 2 átomos de carbono. Então, se a gente for pegar exemplos de moléculas de 2 átomos de carbono ligados, olha só, a gente pode ter uma ligação do tipo simples, a gente pode ter uma ligação do tipo dupla, e a gente pode até ter uma ligação do tipo tripla entre 2 átomos de carbono. Mas nunca vamos encontrar ligações quádruplas entre 2 átomos de carbono. Não existe ligação quádrupla entre 2 átomos de carbono. Por que não acontece isso, professor? Porque uma ligação tripla é a conjunção de 6 elétrons juntos, né? Então, são 3 pares de elétrons compartilhados entre 2 átomos. E veja, elétrons têm carga elétrica negativa. Então, os átomos eles conseguem até agrupar
três pares juntos, mas mais que isso, eles não dão conta justamente por causa da repulsão eletrônica que esses elétrons ofereceriam se eles estivessem formando quatro ligações entre dois átomos. Então é você confinar no mesmo ambiente da ligação muitos elétrons, e esses elétrons têm cargas elétricas opostas, ou melhor, idênticas, e aí oferece uma repulsão eletrônica que é um fator de instabilidade. Então, o máximo de ligações observadas entre dois átomos, no caso do carbono, é ligação tripla. Então, nos seus compostos, desenhe ligações triplas entre átomos. Nunca desenhe ligações quádruplas entre átomos. O gás carbônico ou dióxido de carbono, ele, só para a gente pensar aí, né, como um exemplo, ele está na expiração. Então, quando você respira, você faz reações químicas de combustão, né, de queima de compostos orgânicos, por exemplo, a glicose com gás oxigênio, produz energia corporal e produz também como resíduo desse processo o gás carbônico. O gás carbônico é um gás formado entre átomo de carbono e oxigênio, está aqui desenhado bonitinho. O carbono tem 4 elétrons de valência, portanto ele precisa fazer 4 ligações. Cada oxigênio tem 6 elétrons de valência, portanto cada oxigênio precisa fazer 2 ligações. Sendo assim, se você tiver um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, cada um de um lado, você consegue satisfazer a quantidade de elétrons de valência que o carbono precisa e também de cada átomo de oxigênio. Por isso que o composto é formado com um átomo de carbono no meio, fazendo ligações duplas com 2 átomos de oxigênio nas laterais. Essa é a fórmula eletrônica, essa é a fórmula estrutural. 2 traços para representar a ligação dupla. E aqui está o CO2 sendo exalado na expiração. Bom, vamos falar da água, né? A gente falou tanto dela, é tão importante. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, portanto precisa fazer 2 ligações covalentes. O hidrogênio só tem 1 elétron de valência e só faz uma ligação. Portanto, um átomo de oxigênio precisa se ligar a 2 átomos de hidrogênio. Por isso que a gente tem essa fórmula eletrônica para a água, essa fórmula estrutural para a água, né? Mostrando aqui cada parzinho substituído por um traço. E nós temos então a fórmula famosa, a fórmula célebre da água, que é a fórmula molecular H2O. Todo mundo conhece, não é verdade? Bom, e o gás amônia, como fica? O gás amônia, né, ele é um gás assim, bem característico por um cheiro forte. Então, se você vai num banheiro público, né, que foi muito usado, tem muita urina naquele local, ou no vaso sanitário, tem um cheiro forte. Esse cheiro forte, um dos componentes é o gás amônia, da decomposição dos compostos, dos componentes da urina. Então, está lá presente no xixi. Então, veja, o gás amônia é o nitrogênio, que está no grupo 15, tem 5 elétrons de valência e precisa fazer 3 ligações. Quando o nitrogênio faz ligação com hidrogênio, ele faz 3 ligações com 3, né? Cada um com hidrogênio. Então, nós temos 3 pares de elétrons compartilhados, e essa é a fórmula eletrônica, essa é a fórmula estrutural e essa é a fórmula molecular, NH3. Bom, então é isso. Eu espero que você possa compreender bem as ligações covalentes, porque o estudo das ligações covalentes vai ser fundamental para a interpretação, por exemplo, da bioquímica, dos estudos da nutrição, da biomedicina, para a gente entender melhor a relação da nossa saúde com a nossa alimentação e nutrição. Então, como uma dica aí, sempre dê preferências para o consumo de frutas, verduras e legumes para manter os seus estudos em dia e se manter saudável, né, e longevo. Então é fundamental que a gente consuma frutas e bons estudos para vocês. Nos vemos em breve. Até mais.